Salve, rapaziada, beleza? Tá começando mais um de Rocha e hoje a gente está num lugar diferente. Estamos aqui em Nova York, eu acompanhado do meu amigo Edson. E aí, cara, beleza? Beleza, obrigado pelo convite e obrigado por você vir para Nova York, né? De New Jersey, veio visitar Nova York. Não, esse episódio merecia um lugar diferente, merecia um lugar especial. Inclusive, a gente está aqui, vocês estão vendo esses nomezinhos atrás, a gente está num memorial, né, Edson? Memorial para os policiais que perderam a vida em serviço ou trabalhando para a cidade. Então tem esse memorial aqui com os nomes dos policiais que perderam a vida trabalhando para a cidade, tentando proteger a cidade também. Exatamente. E o Edson ele já está aqui há muito tempo e, Edson, para mim é um prazer estar aqui, cara, em Nova York. Eu sou meio relutante de vir, falar bem a verdade, porque me lembra muito São Paulo. Mas eu sei que aqui tem muita história. Como você está aqui há muitos anos, eu queria que você me contasse como que foi o seu vir para cá, cara. O que decidiu, o que fez você decidir vir para cá? Olha, 87 férias em Nova York, 88 férias em Nova York, 89 férias em Nova York. Porra. Depois da terceira vez... Não volto mais. Aí não volta. Aí eu vim em 90, que era para ficar um período, mas a cidade ela é boa demais, ela é muito contagiante. And once you make it here, you make it anywhere. Sim. Parafraseando o grande Frank Sinatra. E a cidade, ela me acolheu como ela acolhe milhões de pessoas. Aí em 90 eu vim, que era para ficar somente um ano, e passaram-se 34 anos. Esse ano, 34 anos, eu estou aqui na cidade. Massa. E quando você veio, você já veio para ficar assim, já no intuito do que você ia trabalhar? Não, eu não tinha... Vai ser normal, viu, pessoal? Barulho aqui de helicóptero, avião, que hoje a gente está ao ar livre, mas fica aí que vocês vão gostar. Não, uma coisa eu tinha certeza que eu ia fazer, eu ia trabalhar ou numa cozinha, ou como garçom, que eram os trabalhos que tinha na época, que eram oferecidos. E o meu inglês não estava tão desenvolvido, eu falava inglês, mas não tão... Eu falava bem inglês, eu falava. E eu já sabia, eu tinha ideia do que me esperava aqui. Então eu poderia trabalhar como dança, como garçom, como levar cachorros também. E eu tive a felicidade de conseguir um trabalho no primeiro ano em que eu estava aqui, num buffet, um buffet judeu no bairro do Brooklyn. Pô, massa. Naquela época o Brooklyn era acessível como é hoje? Porque hoje é fácil ir lá, né? Mas naquela época, década de 90, como que era? Não, era bem tranquilo. Eu morava em Manhattan, então pegava o trem, demorava mais ou menos 1h30, e pegava o trem, não tinha problema nenhum. E o trem funcionava, o metrô, não sei se o pessoal que te acompanha sabe, o metrô em Nova York, ele não para, 24 horas. Só de New Jersey. O New Jersey para, mas Nova York, ele não para, são 24 horas. Claro que tem manutenção, mas você tem alternativas. E o metrô, naquela época, eu pegava o metrô aqui em Manhattan e ia pegava 2 metrôs. Um até uma parte e depois eu pegava o metrô que ia direto pro Brooklyn. Pô, massa, cara. Nível, se ele estiver saindo do quadro, me avisa, levanta a mão. Que você está indo para lá, eu tô vendo que você está andando para lá, daqui a pouco a gente está lá na placa. Esquenta não que essa parte eu corto. E nessas idas e vindas, trabalhando aqui, qual foi a parte mais difícil para você na questão da adaptação, Ed? Olha, Daniel, difícil quando você sai do seu país com uma certa idade, então você já tem toda aquela cultura, né? Com você, então você tem a cultura do país, você tem a sua família, você tem comida, é todo uma formação que você já tem com 29 anos. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu saí do Brasil com 29 e vim para cá sozinho. Então, quando você chega aqui, você já começa a sentir saudade do que você deixou. Então, foi muito difícil. Não foi difícil a adaptação. Eu não diria que a adaptação foi difícil, porque eu já falava inglês, eu estava disposto a fazer alguns trabalhos, né? Mas a saudade foi muito forte. Então, a saudade foi mais forte, muito mais forte, do que a adaptação. A adaptação foi tranquila. E como Nova York oferece programas e cultura que eu sempre gostei em São Paulo,
isso acabou também suprindo em muito a saudade do Brasil. Então, a saudade foi muito forte, principalmente nos primeiros 3, 4 anos, foi forte. Eu falo muito para a galera que costuma me perguntar sobre vir para a América. O mais difícil é a adaptação, os 2 primeiros anos. Diferente do que é pregado aí na internet, que aí você já vem, já começa a fazer dinheiro e fica rico e compra fazenda no Brasil. Pelo contrário, os 2 primeiros anos é a adaptação de moradia, o primeiro ano. O segundo ano ali, junto com o primeiro, é a adaptação de você aprender a profissão do que você vai trabalhar aqui na América. Então, aí você passa a ganhar bem, de verdade. Aí depois que você passa esses 3 primeiros anos aí que você já se acostumou com o clima, aprendeu a profissão, se estabilizou no local onde você vai ficar confortável, aí você começa a fazer dinheiro já pensando no futuro. Geralmente eu vejo que não mudou muito da década de 90 para cá, Não. que a adaptação ela gira em torno ali dos 3 anos, que é o normal para todo mundo. Sim, e o meu propósito, na verdade, era fazer dinheiro, claro. A gente está aqui na capital do mundo. A América é uma economia de mercado, país capitalista, você quer ganhar em dólar. Sim. Mas eu fui mudando um pouco essa mentalidade de só ganhar dinheiro e comprar alguma propriedade no Brasil. Então, aqui em Nova York, a cultura foi muito forte e eu me adaptei à cultura norte-americana. Então, eu não dei tanta prioridade a ganhar dinheiro e esquecer que eu estava morando aqui em Nova York, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Então eu fui descobrindo muito sobre a cultura norte-americana e eu fui gostando do que eu fui descobrindo. A América não é perfeita, claro, não existe um país perfeito. Então eu deixei essa parte pecuniária de ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Isso não é uma crítica para as pessoas que querem fazer Sim. isso, mas morando aqui em Nova York, eu percebi que tinha além de só ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Uma era aprender a língua, e aprender a cultura. Então, ganhar o dinheiro e voltar para o Brasil foi ficando foi ficando menos relevante, eu diria, na minha concepção. Eu, Edson. Quem vem com o intuito de voltar para o Brasil, eu acho que vive um saudosismo constante e tem que ter um foco muito grande, porque vir para os Estados Unidos e não conseguir ter o foco de mandar o dinheiro e tentar fazer aquelas 2 coisas, né? Tentar viver na América e ao mesmo tempo tentar mandar dinheiro para o Brasil, o cara não consegue. Ele tem que ter o foco, literalmente dormir no chão, comer miojo e mandar o máximo que recebe para o Brasil para depois retornar. Porque senão ele tentar viver as 2 vidas, eu brinco com a galera que tipo assim, a gente chega aqui e a gente fica deslumbrado, porque vê os amigos de Porsche, vê os amigos de carro do ano Honda Civic, moto 1000 cilindrada, indo para praia com jet ski, então você fica meio deslumbrado. Aí você acaba querendo viver essa vida e ao mesmo tempo com aquele objetivo de voltar para o Brasil. Aí você não faz nenhum nem outro e não manda dinheiro para o Brasil e não constrói nada lá e volta às vezes, mas com a mão na frente e outra atrás. Eu sei que você tem muitos anos aqui nos Estados Unidos, então é fácil para mim perguntar para você como que você vê a parte cultural americana na questão de se envolver com ela, né, de você vivenciar ela, como foi para você se adaptar a isso, a você trazer isso para você, né? Vamos dizer assim. Não foi muito difícil, né? Porque em São Paulo eu já curtia a cultura, então eu lia jornais, revistas, então eu já curtia bastante. Só que quando eu cheguei aqui em Nova York, a oferta de cultura é assim gigantesca. E eu desde que eu cheguei aqui, o primeiro jornal que eu comprei foi o New York Times. E é um hábito que eu tenho até hoje, eu leio o New York Times. E a parte cultural do New York Times é assim, todos os dias tem alguma matéria interessante, tem alguma exposição, tem algum museu, tem alguma galeria, ou tem restaurantes. Então tem uma gama infinita de cultura. Então eu fui absorvendo. Eu trabalhava com os judeus no restaurante lá no Brooklyn, e eu trabalhava 7 dias na semana. Mas na sexta-feira a gente saía mais cedo, e às vezes também na segunda-feira também saía
saía mais cedo e voltava às vezes na quarta-feira. Então tinha alguns dias off. Sim. E nesse meu dia de folga, o que eu fazia? Eu ia para museu, eu ia para uma galeria, a cinema, todas as sextas-feiras, nos anos 90, nos anos 2000, mas mais nos anos 90, toda sexta-feira, Daniel, era pelo menos 5 filmes estrelando. Nossa. E aqueles blockbusters, e filme também mais de crítica, aquele filme não com efeitos especiais tão grandes. Sim. Então, toda sexta-feira eu estava dentro do cinema vendo uma estreia, que depois de alguns meses ia estrear no Brasil. Então, isso foi assim, me cativando muito. Então, desde o começo, eu sempre tive o lance cultural comigo. Não, sempre. massa. Você estava aqui na época, você estava me contando, né, na época do World Trade Center, quando houve o atentado. E como foi para você vivenciar isso? Eu passei ali, né, eu vi o memorial com as placas e o espaço que eles fizeram em memória às pessoas que morreram. Como foi para você vivenciar isso, ver ao vivo ali os aviões sendo jogados contra as torres? Como foi isso, cara? Tem um detalhe importante que muitas pessoas não se dão conta, não sabem, ou eram muitos novos. No seu caso também, que você nasceu em 86. Em 86. Em 93, 7 anos, você estava somente com 7 anos, aconteceu um atentado no World Trade Center. Do mesmo tipo? Do mesmo tipo. O que aconteceu? Uma perua entrou na garagem do World Trade Center e explodiu. Oh. Só que o impacto não foi o do 11 de setembro, sim, mas em 1993. Então houve o primeiro. Não lembro desse. O primeiro atentado. Você era guri ainda, 7 anos. Então teve em 93 o primeiro atentado. Tanto é que o ano passado teve não celebrando, mas um aniversário desse atentado que foi no começo do ano. Em fevereiro de 93 teve esse atentado. Aí passando 93 para 2011, são 8 anos. Sim. 8 anos depois teve o atentado aqui que parou o planeta. E eu trabalhava num edifício e eu via essas torres todos os dias. Todos os dias. De qualquer parte de Nova York, você observava. Assim, você observava as torres enormes e tal. E todas as vezes também que alguma pessoa do Brasil vinha, não, eu quero ir lá nas torres gêmeas e tal. Então, era um ponto turístico. Era um ponto, um ponto turístico. Então, fui várias vezes na torre. E no dia 11 de setembro, um céu azul, limpo, eu chegando para o trabalho, saio do metrô e tem uma pessoa gritando. Isso eu não vou esquecer mais. Um avião colidiu com uma das torres, com a Torre Norte. Sim. Com a Torre Norte, então eram 2 torres, né? Então aqui eles falam a Torre Norte e a torre ficava atrás da Torre Sul. E esse rapaz gritando, um avião acabou de chocar na torre. Um céu limpo, um céu assim azul. Igual esse de hoje. Igual esse, um céu maravilhoso. E eu olhei, eu saí do metrô escutando esse rapaz, e eu olhei, então eu virei e olhei e tinha um buraco. Nossa. Na torre. Tinha um buraco na torre. E eu corri para o escritório, eu trabalhava na época no 17º andar. Subi no escritório, já tinha algumas pessoas, eu começava às 9, e aí eu falei, olha, vocês viram o que aconteceu aqui? Um avião... Aí no 17º andar, a gente tinha o acesso, dava para ver a torre, aí vimos aquele buraco. Nesse meio tempo, veio outro avião no sul, na Torre Sul, e pegou. Aí parou tudo. Aí parou. Tiveram a certeza que era um atentado. Tiveram uma certeza que era Porque o primeiro chegaram a pensar que era um acidente. Teve essa primeira, não vou intuição, mas teve essa primeira impressão. Essa primeira impressão, isso. A primeira impressão, a primeira ideia. Mas era impossível, Daniel, porque o céu estava limpo. Não tem como a pessoa não ver as torres. Não tem como a pessoa... Então, ele foi direto com a intenção mesmo de atingir a primeira torre.
E aí, quando atingiu a segunda, aí o mundo parou. Eu desci do 17º andar, fui na rua e eu usei o telefone público e chamei a cobrar na minha casa. Falei com a minha mãe, falei... Tinha ligação a cobrar aqui? Tinha ligação a cobrar, tinha ligação... Não era 90, não, né? não. Você disca e aí tem a ligação a cobrar. Sim. E eu liguei para minha mãe e falei com a minha mãe. E aí falei, mãe, tô tudo bem aqui comigo e tal. E ela falou, a gente tá vendo aqui o atentado que acabou de acontecer. E aí parou tudo. Aí eu lembro que descemos todos os funcionários, ficamos na porta, porque era bem não era tão próximo às torres, mas você via as torres enormes. Aí descemos, toda a galera, ficamos ali olhando aquela fumaça saindo das torres. E ali, sabe, vendo, pensando, gente chorando, funcionárias chorando com aquilo tudo. Não de repente, 1h30 depois, 1h10, 1h20 depois, cai a primeira torre. Nossa, aí desespero. Um desespero total, e as pessoas chorando mais ainda, aí a segunda torre vem abaixo. Nossa. Então eu fui assim, eu estava ali, eu fui testemunha quando as duas torres caíram. Parou o metrô, parou tudo, e eu lembro que eu andei eu estava na parte baixa da ilha, onde a gente está agora, até a 59, para pegar um trem, que aí já eram 7 horas da noite, alguma coisa assim. E aí eu peguei o trem, aí o trem já estava funcionando, esse trem estava funcionando e me levou para casa. Aí foi interessante que quando eu cheguei na minha casa, na época, a gente tinha secretária eletrônica. Então eu cheguei em casa, a minha máquina estava cheia das pessoas mandando, principalmente as pessoas do Brasil, perguntando se eu estava bem e tal. Aí eu, claro, estava bem, respondia todas, mas assim, encheu a minha secretária eletrônica das pessoas. Caramba, cara. E eu conheci um rapaz que a gente fazia alguns trabalhos, um bico, eu trabalhava como garçom na época, ele também, e ele estava na torre nesse dia, que ele estava fazendo um trabalho no restaurante que ficava no topo de uma das torres, e ele faleceu. E como que ficou, não vou falar o sentimento, assim, no sentido de feeling, né? Mas no sentido de como que as pessoas ficaram nas primeiras semanas, primeiro mês ali, com tudo que isso aconteceu, cara? Qual foi a atitude dessas pessoas? Olha, a polícia eu sei que começou a fazer cerco, né, na época. Sim, quem sofreu bastante, né, a gente tem que deixar isso bem claro, foi a comunidade muçulmana. Comunidade muçulmana, árabes, pessoal do Oriente Médio, porque eles acabaram sendo alvos. Ligados ao... Eles não estavam ligados. Não, acabaram sendo ligados. Aí, né? Isso, eles acabaram sendo alvos de assédio policial, assédio de pessoas também. Volta para o seu país. Então, eles sofreram, não chegou a ser uma perseguição. Poderíamos até colocar como uma perseguição, porque aí a polícia foi em mesquitas, então eles começaram a ser perseguidos por causa disso. O país ficou bastante, ficou triste, o ambiente foi bastante, mas ao mesmo tempo é bom a gente frisar que houve uma energia positiva, então houve uma solidariedade entre as pessoas pelo que tinha acontecido no World Trade Center. Então as pessoas saíram de diferentes partes dos Estados Unidos e também de outros países e vieram para cá para ajudar. Massa. Então foi muito bacana isso também. E também tem a parte, né, digamos que muita gente queria uma vingança pelo que tinha acontecido, porque as torres simbolizavam o poderio financeiro norte-americano. Sim. As duas torres, aqui em Nova York é o centro do mundo, e acontece uma coisa dessa, tipo assim, a intenção dos terroristas vamos colocar a América de joelho. Sim.
E o que acabou não acontecendo. Que foi pior, né? Na verdade, começaram novas guerras, né? No Oriente Médio. No Oriente Médio. Os Estados Unidos, através do Colin Powell, que foi na ONU e falou que eles tinham weapons, eles tinham armas de destruição em massa, e acabou não acontecendo. Os Estados Unidos entraram no Iraque, foi um desastre total. Isso reverbera até hoje, né? Então teve isso também. Houve algum tipo de perseguição a outros tipos de imigrante ou somente esse mal-estar com os do Oriente Médio? Teve mais com o pessoal do Oriente Médio. Foi bem forte aqui. Inclusive na época, depois, né, eles uma comunidade muçulmana quis construir uma mesquita perto do World Trade Center e foi impedida. Faz sentido. Exatamente por causa do que tinha acontecido. E, cara, eu fico imaginando o sentimento das pessoas. A gente, muitos anos depois, está falando sobre isso, já esfriou um pouco, né? Mas ainda fica na marca dos nova-iorquinos. Tudo isso que aconteceu fica ali na alma dos nova-iorquinos, né? E eu tava passando ali e você vê que tem uma vibe diferente no memorial ali deles. Você vê que tem algo presente ali na... É uma sensação estranha, vou falar bem a verdade para você. Porque quando você chega perto do memorial, você lembra aquela queda que teve do prédio, você imagina, tem corpos lá embaixo que não conseguiu ser retirado ou não valia a pena ser retirado pela questão do tempo de decomposição, tem destroços. Então, assim, você vê que foi algo muito duro, muito difícil para quem estava aqui na época. E hoje, vendo o novo World Trade Center, vendo o novo prédio erguido, qual que é a sensação que você tem de olhar assim e falar, caraca... Eu não diria que vamos esquecer, vamos colocar de lado e seguir a vida. Tanto é que esse memorial é para não esquecer o que aconteceu no 11 de setembro. Mas fica aquela sensação, principalmente se você visitou as torres, que não é mais... Me entende? Perdeu alguma... Não vou falar que perdeu a graça, mas perdeu alguma coisa, porque aquelas duas torres eram um símbolo da pujança norte-americana, mas principalmente de Nova York. Imagina, jamais os arquitetos que desenharam as duas torres, que foi inaugurada, acredito, no meio dos anos 70, iriam imaginar que um dia as duas torres iam cair. Então, é interessante que se você pega filmes antes do 2001, você vê as torres. Sim, vários filmes você vê assim... Até aquelas filmagens que pegam para o lado de New Jersey, quando eles focam para Nova York, você vê as torres. Você vê as duas torres. Então você, apesar de hoje em dia ter a torre, né? Mas não é o sentimento não é igual. Sim. O sentimento não é. Aquilo acho que era um patrimônio histórico mundial que acabou indo abaixo. Faz né? Sentido. Então fica assim um vazio, uma tristeza, não diria um vazio, mas fica uma tristeza muito grande. Tanto é interessante, Daniel, que por vários anos eu não apareci no memorial. Eu não vim para cá e também não quis saber nada de filmes ou documentários relacionados ao World Trade Center, porque eu vivi tudo, eu vivi Sabe tudo. O que eu imagino, assim, que eu fico imaginando? Se para você foi assim difícil, imagina para quem é americano mesmo e viu isso acontecendo. Então você imagina, eles devem ter ficado muito mais frustrados, muito mais revoltados. Revoltados, sim. E tomando assim, sequência assim, de história aqui de Nova York, o que você vê que mudou, principalmente na parte mais turística, né? Que é como é que dá o nome? Aquela principal de Nova York aqui, a Times Square. Times Square. O que você vê que na sua década de 90, lá no início dos anos 2000, era diferente e era melhor do que hoje? Como que você vê essa evolução ali da Times? É interessante, porque quando eu cheguei aqui, a minha primeira viagem que eu vim de férias em 87,
eu passei pela Times Square, e a Times Square era realmente problemática para a gente colocar assim Não era um local muito seguro. Não era um local porque tinha muito pessoal vendendo drogas, tinha muito pessoal fumando todo tipo de drogas, tinha cinemas pornográficos ali. Você entrava dentro dos cinemas e assim é interessante, você entrava que supostamente não eram cinemas, e aí você entrava, tinha uma cabine, você colocava moeda e a menina aparecia nua e você ficava olhando a menina nua. Então eu peguei isso ainda. Peguei essa parte essa parte eu não sabia, essa parte de Nova York. Eu peguei, então a Rua 42 era assim. Então tinha vários cinemas, rua, né? vários cinemas pornográficos ali. Ali era assim, era bem problemático. Tinha aí em cima disso tinha o metrô, que estava também bastante degradante. Melhorou muito o metrô? E aí o que aconteceu? No começo dos anos 90, o David Dinkins foi prefeito daqui de Nova York, ele começou a melhorar. Ele contratou o comissário William Bratton. E o William Bratton, ele começou ele criou o que nós chamamos aqui tolerância zero. Sim, eu lembro Isso dessa lei. Eu lembro dessa lei. Muita gente reclamou. Claro, tem as pessoas que, por causa dos direitos... A maior reclamação também foi porque houve uma perseguição de uma raça. De um segmento grupo, da sociedade. Exatamente. Mas funcionou. Funcionou muito bem, porque o que aconteceu? Isso começou a atrair turistas que começaram a ver Nova York como uma cidade mais segura, sim, mais limpa. Então isso atraiu também... No primeiro ano da aplicação da tolerância zero, dessa lei aqui em Nova York, 73% da criminalidade no geral caiu. Então 73% é um número significativo. Você vê que realmente aí faz sentido sim começar o turismo para conhecer Nova York. Interessante isso. Eu não sabia que estava relacionado. Eu achei que já tinha Times nessa época, mas não sabia que estava relacionado. Não, a Times tinha, mas não era o que é. As pessoas... a criminalidade tomava conta. É mais ou menos o que acontece em São Paulo, hoje no centro de São Paulo. Sim. O centro de São Paulo, não diria que está abandonado, mas é muito difícil você levar as pessoas para ir para o centro da cidade. Em São Paulo, então você tem lá em São Paulo a Pinacoteca. Sim. Você tem onde tem o Teatro Municipal, sim, mas são poucos. Então as pessoas veem o espetáculo, a Sala de São Paulo, que é de música, e as pessoas vão embora. Exatamente. Então você não atrai. E o que aconteceu aqui em Nova York? Nova York atraiu as grandes empresas. Foi. E a primeira empresa, qual foi? A Disney. Imagina, a Disney, uma marca mundial, e as pessoas falam, pô, se a Disney tá lá em Nova York, na Times Square, eu quero me atrelar a Times Square também. Eu quero ir aí, claro que houve incentivo da cidade, para as companhias, e começou a beneficiar. Mas, como você colocou, teve um segmento da sociedade que acabou pagando também um preço, que é os direitos civis e de cidadania, de muitas pessoas que elas se sentiram assediada pela polícia. Então, que aqui a gente chama stop and frisk, que é parar e você ser revistado, stop and frisk. E o que acontecia muito isso com as pessoas afro-americanas e os latinos. Sim. Por outro lado, como você mencionou, o índice de crimes pequenos diminuiu sensivelmente. As pessoas pararam de pular catraca, que é o que está acontecendo hoje. Grafite, diminuiu o grafite. Então teve uma melhora de qualidade de vida, atraiu turistas. E o que turista traz? Dinheiro. Money. Então hotéis abriram. E também a cidade começou a contratar mais pessoas. Você pode ver que onde tem o turismo concentrado é um local mais organizado, mais limpo, mais policiado. Realmente, a Times ali, você vai ali, você vê uma diferença de segurança, de tudo. E no pique, né, dessa melhoria da cidade, a cidade Nova York, a cidade de Nova York estava recebendo mais de 50 milhões de turismo por ano. Olha o número, olha o número de pessoas que estavam vindo para Nova York.
anualmente 50 milhões. Olha o quanto que a cidade não se beneficiava disso. Hoje esse número está um pouco menor, eu não sei o número exato, mas eu não acredito que tenha caído tanto assim. E também veio a pandemia. Veio pandemia, veio uma crise mundial aí e tal. Mas Nova York é Nova York. Mas nesse período que a gente está falando, eram 50 milhões de pessoas por ano. E aí você tem Broadway, grande, né, você tem Broadway, você tem museus, você tem galeria, você tem essa área aqui antes do atentado também, que as pessoas vinham para cá, para ver as torres, tudo. Então Nova York, ela se vende muito. Nova York vende nos filmes, sim, em músicas. Bastante. Então atraía tudo isso. E se você limpando a cidade... E eu lembro que você falou que tem uns locais aqui que foram gravados filmes que dá para visitar, né? Que você vê ali... Sim, tem na Grand Central, que é uma estação linda pra caramba. Tem a Columbus Circus. Se você assistiu o Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters, sim, que você era pequenininho ainda... Eu não sei se a pessoa que está ali atrás da câmera é novinha também e lembra desse filme, mas ali tem no Columbus Circus, é onde tem aquele boneco de marshmallow. Tem uma cena do boneco de marshmallow dali. Descendo, não muito longe daqui, era o quartel-general do Ghostbusters. Aí, ó. Então tem vários filmes, eu estou citando um, mas tem várias áreas que você está andando e... Recentemente o Avengers, os Vingadores, foi gravado aqui, não sei qual, né? Mas tem uma cena onde eles estão aqui no centro de Nova York, o Capitão América está dividindo a turma para poder proteger Nova York. Lembra do filme... Tem uma torre aqui que eu até falo que é a Torre Stark, que ela tem uma varanda grande assim pro lado de fora, que é igualzinha a Torre Stark do filme. E eu acho que ela fez parte do filme pelo projeto ali de ser igual. Então eu sempre passo para o pessoal, eu sei que a Torre Stark é aquela ali. Qual que é o nome do filme? É alguma coisa que a cidade de Nova York, ela ficou congelada. Ah, eu sei qual que é, eu sei qual que você está falando, não lembro qual é o nome do filme. O filme o começo do filme ali, há uma inundação. Sim. E aí ele tem uma cena logo no comecinho ali, na Biblioteca Municipal. Aí você tem os táxis amarelos, que é a marca registrada da cidade de Nova York. Congela tudo ali. E aí que congela toda a cidade de Nova York. Imagina, a Estátua da Liberdade congelada. Nossa. Então, a gente brinca muito aqui que os diretores, né, que gostam do blockbuster, eles adoram destruir Nova York. Sim. Nova York está sempre sendo destruída. Verdade. Só que destrói de dia e reconstrói à noite. Reconstrói à noite. Então, cara... Você tem o programa de rádio, foi sábado, né? Isso, sábado. Rola às 18 horas. Brasil? Aqui, não, 18 horas se você quiser usar o horário militar. Sim. 18 horas horário aqui de Nova York, a gente tem 6 p.m. E às 20 horas horário de São Paulo. Então é um programa que chama Funk New York. E não é funk carioca, tá, galera? Não. É o funk original. No dia que ele fala, eu falei, pô, funk. Aí eu fui lá assistir lá e falei, mano, top, adorei. É aquele funk das antigas. Isso. É o Michael Jackson ali no meio. Michael Jackson. Earth, Wind and Fire, The Gap Band, Kool and the Gang. Se vocês gostam do funk antigo, top. Vale a pena botar a música de fundo, tomar um vinho, fumar um charuto, comer um bife. Isso, é Funk New York, na rádio The Beat. A rádio The Beat. Que é a rádio eu vou deixar o link para vocês dar uma olhada lá. E você tá me devendo levar numa casa de jazz ou blues aqui. Eu tô esperando. Você falou, eu tô aqui. O Edson Cadete tá aqui em Nova York. Não quero saber, cumpra sua promessa. Não, é que você anda muito ocupado, você falou que fica... Não é, cara, é que aconteceu muita coisa essas semanas, mas agora eu tô me organizando, vou vir mais, produzir conteúdo aqui em Nova York. Vou estar vindo mais aqui, geralmente aos domingos, porque até sábado eu trabalho, mas domingo eu vou passar provavelmente o dia aqui assim, entendeu? Eu tô aqui. Então vou criar conteúdo e a gente pode sair, bater perna. Eu tô querendo vir para conhecer o Museu de História. Aí a gente vem, bate perna aí, troca uma ideia, para levar mais informações de Nova York pro pessoal. Sim. E agora eu vou trabalhar mais itinerante. Levando para o pessoal que te curte, que te acompanha, cultura. Sem cultura não dá. Vamos combinar um negócio. Você falou que tem um espaço cultural aqui, que eles têm uma área legal lá.
Vamos fazer uma visita lá uma hora dessa e marcar um podcast lá. Eu levo o equipamento, a gente abre um bate-papo lá e fala sobre cultura, fala sobre música, história. A gente troca uma ideia lá e fala de uns assuntos bem abrangentes, sem time. A gente fala até enjoar. Pede pizza. Sim, senta. Senta E começa vai. fiado. Falar igual o meu primo. Fuma um paeiro, toma cachaça e conversa fiado. E não tem hora para terminar. Não tem. Ô Edson, obrigado, cara. Pra quem não sabe, é a segunda vez que a gente tá gravando. A primeira deu um problema lá no estúdio. Mas eu falei pra ele que está guardado na minha mente e no meu coração aquele momento, onde desfrutamos de belos pedaços de pizza brasileira. Não há pizza melhor do que a pizza de São Paulo. Não há pizza melhor do que a pizza no Brasil. E é verdade, porque lá no Espírito Santo tinha uma pizzaria chamada Pizzaria Paulista, que a pizza dela que era top. Inclusive, toda sexta tinha um rodízio. E, meu irmão, o rodízio lotava, fazia fila do lado de fora. Mas, assim, obrigado, cara, pela paciência, por estar aqui comigo, por vir se deslocar até aqui. Vamos marcar, sim, mais vezes. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu tava te devendo essa. Eu tava. Aí, a partir de agora, a gente consegue fazer mais algumas outras coisas. Não, obrigado. E a gente vai se falando, beleza? Foi um prazer. Estou à disposição de você. É só me chamar que eu venho. E falou em cultura, pode contar com o Edson Cadete. Não, show, mano. Tamo junto. Vocês que nos acompanharam, obrigado. Valeu. E, ó, de rocha agora vai ser assim, meio itinerante, sempre num lugar diferente, que a gente está indo até os entrevistados. E se você está assistindo esse episódio e é daqui da região de Nova York, New Jersey, até Connecticut, chama a gente. Você quer que a gente vá até você, faz um episódio, conta um pouco de sua história? Chama a gente que a gente combina, faz um negócio legal, beleza? Valeu!